Olá, amigos do programa Globalizando. Estamos iniciando mais uma live especial para você, para continuar nossas discussões de temas internacionais e suas interfaces locais e regionais. Quero agradecer a você por estar nos acompanhando e você que está chegando hoje, muito obrigado por estar conosco. Este é o programa Globalizando, do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. É um projeto de extensão do curso que já existe há 7 anos. Originariamente é um programa da Rádio Nama, que vai ao ar todo sábado, às 8 da manhã, na emissora aberta, que é a Rádio Nama. Estamos há 7 anos já no ar. Mas em tempos de pandemia, eu sempre digo isso, a gente precisa se reinventar, precisa inovar, e nós não podemos perder essa oportunidade de continuar falando de temas internacionais, que é a nossa paixão, né? Então, a gente vem fazendo, desde o mês de abril, já as primeiras lives, inicialmente pelo Instagram e agora aqui pelo Facebook. Já falamos de política externa brasileira, já falamos de OMS, falamos da pandemia, falamos de cultura, falamos de uma série de temas importantes e hoje chegou o momento de nós falarmos de um tema altamente relevante aqui no Globalizando. Eu estou me referindo à questão indígena no Brasil e no mundo, falar um pouco dessas questões que envolvem não só a questão dos direitos, mas também da importância de garantir políticas públicas sérias para os nossos indígenas e aquilo que a ONU diz com relação a essa temática. Eu queria dar as boas-vindas a todos que estão aqui e quero logo dizer que o nosso tema vai ser um grande bate-papo com a professora Liliane Cunha Chipaia. Ela é graduada em licenciatura e bacharelado em etnodesenvolvimento pela Universidade Federal do Pará. Atualmente é mestranda do programa de pós-graduação do curso profissional em Educação Escolar Indígena. Atualmente, ela é coordenadora estadual de Educação Escolar Indígena da SEDUC do Estado do Pará. Professora Liliane, seja muito bem-vinda ao nosso programa Globalizando. Olá, boa tarde, professor Mário Tito, boa tarde às colegas, a Geórgia, que eu já conheço. É uma satisfação muito grande estar aqui nesse momento, juntamente com vocês, não é? Para a gente trazer esse tema, trazer esse debate, esse diálogo que é muito importante, que é a questão indígena, tanto no Brasil quanto no mundo. Nós precisamos também considerar e observar as questões étnico-culturais, socioeconômicas dos povos indígenas do Brasil, e principalmente esse é um momento em que a gente pondera a situação de vulnerabilidade também e de atenção e promoção de direitos, né, dos nossos povos indígenas do Brasil afora e também no mundo. Muito obrigada pelo convite. Muito bem, então vai ser uma conversa de altíssima qualidade, você não pode perder um segundo sequer do nosso programa, até porque nós temos como apresentadoras, eu não faço o programa sozinho, eu sou o professor Mário Tito Almeida, coordeno o curso de Relações Internacionais, mas comigo estão pessoas importantíssimas, maravilhosas, que vocês já conhecem. Vamos começar então dando a boa tarde para a coordenadora da equipe do Globalizando, Carol Nascimento, internacionalista. Boa tarde, Carol. Boa tarde, professor Mário Tito. Boa tarde, as minhas colegas aqui do curso de Relações Internacionais, que vão me ajudar a apresentar a live de hoje. Boa tarde a quem está acompanhando a gente aqui ao vivo. E, claro, a Liliane, que vai contribuir para a nossa conversa, que vai ser sensacional. E quero convidar também os nossos ouvintes, se você tiver alguma pergunta sobre o tema, pode comentar aqui embaixo na live no Facebook, que a gente vai responder sua pergunta ao vivo. Maravilha, obrigado, Carol. Quero também dar as boas-vindas para a internacionalista Geórgia Amarante, mestranda também. Geórgia, seja muito bem-vinda ao programa Globalizando. Oi, gente, boa tarde. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui de novo falando de um tema importante. E eu queria avisar para vocês que a gente também está acompanhando o Globalizando, está nas redes sociais, então, no Twitter, no Instagram. O Twitter é pglobalizando. Eu queria agradecer a Liliane por estar aqui hoje. Muito obrigada. Espero que a gente tenha uma conversa de muita qualidade, como sempre. Eu que agradeço, Obrigado, Geórgia. Obrigado, Geórgia, também. E também, completando a nossa equipe de apresentadoras, está a acadêmica do 5º semestre de Relações Internacionais, Cauene Ibiapina. Olá, Cauene, tudo bem? Olá, professor, tudo bem? Boa tarde, meus colegas. Boa tarde, Liliane. É um prazer estar aqui, né, nessa discussão tão importante que não tem, né, a devida atenção. E queria aproveitar para convidar vocês a
curtir nossa página no Instagram e também mandar sua pergunta, @programa Globalizando. Muito bem, você sabe que esse programa também ele é gravado e é reproposto na Rádio Nama todo sábado, 8 da manhã, para garantir, então, a discussão de um tema muito relevante. E vamos logo começar, já estão chegando perguntas. Cauene, você já tem a primeira pergunta, não é isso? Eu acho que a Cauene está com algum problema. Carol, você pode fazer a pergunta, Carol? Posso sim, professor. Olha só, a gente tem perguntas chegando através das nossas redes sociais. E essa primeira pergunta, quem mandou foi o Sérgio Rodrigues pelo nosso Instagram, que é o @programa Globalizando. Se você quiser mandar sua pergunta, pode mandar por lá também. E ele quer saber como os países ao redor do mundo estão tratando a situação dos povos indígenas nessa época de pandemia. Então, Liliane, o que é que você acha? E a gente tem tido uma grande discussão, a gente também tem uma discussão, não é? A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a COIAB, que é a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia, a COICA também é uma grande parceira, que é a Coordenação Indígena de Bacias da América Latina, e é uma preocupação muito grande a questão do coronavírus para todo mundo, não é? Não somente para povos indígenas, mas em todas as populações e principalmente para as populações tradicionais. No Brasil, especificamente, nós temos acompanhado muito mais a questão do Brasil e especificamente a questão do Pará, né? Como nós temos tido também montado comitês de crise em Santarém, que teve um índice muito elevado do avanço do Covid, em Marabá, não é? A gente tem tentado, junto ao governo do estado do Pará, fazer um plano de contingenciamento e de emergência para o combate do coronavírus, principalmente. Então, o acompanhamento que nós temos tido diariamente, cotidianamente, através da COIAB, que tem divulgado os números, é especificamente, prioritariamente no Brasil. Mas nós sabemos que mundo afora, os povos indígenas também sofrem com a questão do coronavírus, e essa questão da atenção à saúde indígena, Brasil afora, ela não se configura como no Brasil, por exemplo, não é? Um dos exemplos que eu posso trazer é a questão dos indígenas venezuelanos do Marau, porque nós temos uma presença muito grande aqui na nossa capital, no nosso estado do Pará, aonde eles não têm política nenhuma de defesa, promoção e proteção de direitos indígenas. Por exemplo, na Venezuela, os indígenas, eles não têm, por exemplo, territórios marcados, não existem terras indígenas, não existe um órgão, não é, que cuide da proteção e da promoção dos direitos indígenas naquele país. E essa é uma realidade. Então, nós temos feito um enfrentamento ao combate, não é, junto com parceiros, junto com órgãos, junto com a Secretaria Especial Indígena, com tantos quantos querem nos ajudar nesse combate, porque está havendo um grande avanço nos territórios indígenas, sobremaneira, aqui no estado do Pará, não é? E aí a gente tem feito junto com os órgãos de defesa, Ministério Público Estadual, não é? As defensorias, garantir a promoção desse direito. Muito bem, olha só, Liliane, eu quero aproveitar que tem gente já participando do nosso programa, quero agradecer muito a quem está participando. Carol, coloque aí para a gente fazer a referência às pessoas. Olha, a Paula Castro está parabenizando o programa, obrigado, Paula. Também a Ana Cristina Souza está mandando um abraço para a Lili Chipaia, está mandando um abraço, obrigado, Ana Cristina. O Igor Cardoso parabenizando, sim. Quem mais? A Cíntia Roda Rodrigues, boa tarde a todos, obrigado, Cíntia. Quem mais está participando, Carol? Leonardo Cruz, boa tarde a todos, um abraço a Lili, obrigado, Leonardo. E a Lucideia também está dando boa tarde, professora Lília Chipaia. Então, participando aqui do Globalizando, e é sempre bom, a fala da Liliane foi muito pertinente, porque fala um pouco da organização que é necessária. Cauene, você tem informações para a gente, Cauene?
Eu acho que a Cauene continua com problemas para o nosso contato. Carol, você? Só para complementar... Pode falar. Tá. Só para complementar, essa parceria, essa sincronia com os dados da organização, que é a PIB, COIAB, a Federação dos Povos Indígenas do Estado do Pará e o CONCEP, um Conselho Instituído de Políticas Públicas Indígenas, instituído ano passado, que está fazendo toda essa articulação junto ao governo do Estado, né, criando plano de contingenciamento emergencial. Então, a FEPIPA, que eu faço parte da coordenadoria executiva, em nome das nossas presidentes e vice-presidente Tuchat Parcatg e a Puir Tembé, eu quero agradecer também, em nome da coordenação executiva e de todos os povos indígenas do estado do Pará, a participação nesse programa, que é muito importante. Muito bem, Carol, você? Olha só, nossa equipe também coletou, professor, algumas manchetes, né, algumas notícias de jornais nacionais, de jornais internacionais, para a gente ver o que a imprensa internacional está comentando sobre o tema e discutir também aqui no nosso programa. E a gente trouxe uma manchete do portal Radar Amazônico, é um portal daqui do Brasil mesmo, que fala o seguinte: projeto articulado entre vários agentes da sociedade global e lideranças indígenas lança Missão Covid, que visa disponibilizar atendimento médico via telemedicina para indígenas com sintomas de Covid-19. Que é uma questão muito importante, Carol, e que vai aprofundar o que a Geórgia tem de informações sobre a pandemia no mundo e como isso vem sendo rebatido em cima das questões indígenas, né, Geórgia? Nós estamos também com problema com a Geórgia. Vou conversar contigo, Lilian, enquanto a Geórgia volta. Como é que se dá essa articulação dos vários povos indígenas na Amazônia e essa organização de vocês? Fala um pouco da organização como é que ela se dá aqui na nossa região. Então, nós temos a Federação dos Povos Indígenas... Professor, Voltou a Geórgia. Não, pode falar, Liliane, pode falar. Então, a FEPIPA, ela se organiza por regiões. Ela está estruturada, né, pelas 8 etno-regiões. Hoje nós somos um contingenciamento de 56 povos no estado do Pará, aonde cerca de 77 terras indígenas ocupando 26% do território. Uhum. Então, para que a FEPIPA consiga se articular com todos os povos indígenas das comunidades, ela foi estruturada por sub-regiões, ou etno-regiões, como nós chamamos. Em cada uma dessas regiões que compõem a federação, nós temos um articulador regional. E é esse articulador que faz toda a mobilização, que faz toda a articulação com aquela região, com aqueles povos que lá existem. Porque, veja, nós temos regiões que têm vários povos indígenas. Nós não temos apenas um único povo, 2 ou 3. E eu sempre trago o exemplo da minha região, que é o Médio Xingu, em Altamira, que compõe ali o território da Transamazônica, né, os municípios do território da Transamazônica, que são 9 etnias só no Médio Xingu. Uhum. Então, nós temos 9 povos, 9 tipos a linguagem materna, então, cada povo com suas diferenças, suas peculiaridades etnoculturais, socioeconômicas. E é esse articulador que ele faz essa articulação, de levar o que a FEPIPA está propondo e também de propor, porque aí a FEPIPA trabalha com os dados que nós recebemos da base, não é? Uhum. São esses articuladores essenciais para trazer os dados, para apresentar propostas, o que está acontecendo na região, o que nós temos de influenciamento territorial, o que está acontecendo no meio ambiente daquela região, e a FEPIPA tem trazido esses dados para poder, então, pensar, não é? Construir colaborativamente, coletivamente, com os povos de cada região e tratar das questões de políticas. A FEPIPA é um órgão que está organizado para a defesa, proteção e promoção dos direitos indígenas no estado do Pará. Lili, tem uma questão que eu acho bem interessante para você levantar com relação a essa organização. Veja bem, a política voltada para o combate à pandemia da Covid-19 no Brasil, ela foi muito falha, tem sido falha, quase inexistente.
esse retrato ainda é bem pior quando se trata de atendimento dessa questão sanitária relacionada aos povos indígenas. Como é que está sendo exatamente essa luta para garantir atendimento de qualidade? Nós temos, por exemplo, a situação de crianças Yanomami desaparecidas ou povos indígenas sem qualquer tipo de atendimento. Como é que vocês estão trabalhando nisso? Um dos pontos que nos causa até resignação por conta do governo federal, por conta da política, é a não notificação de indígenas que estão vivendo em contexto urbano. Nós temos inúmeras situações de indígenas que vivem em contexto urbano, que estão sendo acometidos pelo coronavírus e não está sendo notificado. Então, saiu uma nota da CESAI em que os DISEIs, que são os Distritos Especiais de Saúde Indígena, não notificassem esses casos, ou seja, é notificado apenas os casos aldeados. Isso é algo que causa muito incômodo, que causa uma resignação, uma indignação por nossa parte, pelo fato de que é como se o governo ele tivesse definindo quem é indígena e quem deixa de ser. Perfeito. Então, o indígena, ele vai ser indígena onde ele estiver. Pode ele estar nos Estados Unidos. Ele tem que parar, veio da aldeia, foi para os Estados Unidos. Ele vai continuar sendo indígena lá. Perfeito. Isso é só um exemplo. Não interessa se eu estou na aldeia ou se eu não estou mais na aldeia. Por algum motivo, eu saí do meu território, e na maioria deles, nós saímos para a aquisição do conhecimento, para estudar, para lutar por políticas públicas num contexto geral, não é? Para lutar por promoção de direitos. E a SEDAI não está notificando esses casos. Então, assim, se nós temos indígenas que estão sendo indo a óbito por Covid, ou está sendo acometido, isso não é notificado. A CESAI, ela fez está fazendo um trabalho de parceria com alguns órgãos, e aí o Ministério Público Federal também é um parceiro nessa discussão, nesse diálogo, de que o governo deva trazer um atendimento. E há uns dias, no início, meados de junho, 2 semanas atrás, nós tivemos um grande êxito, que foi, através de uma carta ao governador, garantir leitos específicos, alas, nos hospitais de campanha, para os casos de Covid. Perfeito. Nós perdemos um grande líder, que foi o nosso querido Paulinho Paiacan. Eu, particularmente, a minha opinião é de que houve uma morosidade muito grande, e ele poderia, sim, estar ainda entre nós, conosco aqui em vida, se tivessem sido feito logo a remoção do Paulinho para um hospital. Ele ficou 2 dias esperando remoção, não é? Até fazer o atendimento devido. A questão não é só essa, porque os territórios indígenas são muito longe, existem aqueles que precisam haver uma remoção aérea, não é? E precisa se garantir ainda subsídios de atendimento dentro das próprias aldeias. Perfeito. E é lógico que depois que houve esse grande pico, que nós perdemos muitas lideranças, houve uma semana assim, de muitas percas, e que a CESOI disponibilizou os testes, não é? As aldeias onde estava com grande avanço, onde a curva estava muito elevada, foi feito os testes, não é? Foi levado testes para testar toda a aldeia, foi disponibilizados esses testes, mas a gente sabe que vai para além disso, né? Então, assim, se o hashtag fica na aldeia, e que garantias nós estamos dando aos nossos indígenas de que permaneçam lá. Não é fácil você ter uma aldeia inteira sem sair. Uma hora ou outra ele precisa. E são essas saídas da aldeia que têm ocasionado contágio, não é? Tem sido vetores de contágio às saídas, seja para receber um auxílio emergencial, de que forma o governo está pensando a política, por exemplo, do auxílio emergencial. Todo mundo tem direito. Muitos indígenas já são beneficiários do Bolsa Família, que automaticamente receberão. Eles vão ter que sair um momento. Agora, como é que eu penso a política e não globalizando isso para todo mundo? Porque uma coisa é você que está na cidade, que tem um acesso, que precisa ir. Outra coisa é ofertar isso para o indígena, considerando a vulnerabilidade que ele já tem, considerando todos os... precisa observar todos os cenários. Como é que ele vai fazer para vir receber esse auxílio? Quais são as vantagens que ele tem de aumentar o número de
de chance de contágio. Então, tudo isso precisa ser muito bem pensado e bem elaborado para que a gente evite e minimize ao máximo que esse vírus chegue e dizime, por assim, né, os povos indígenas. Muito bem, nós estamos conversando aqui no Globalizando com a professora Liliane Cunha Chipaia. Ela é também coordenadora estadual de educação escolar indígena da SEDUC do estado do Pará. Georgia, você tem informações para a gente, né? Agora sim. Exatamente, como a professora já falou, a pandemia do novo coronavírus e as medidas de prevenção trazem desafios ao mundo inteiro, né? O Ministério da Saúde aqui, por meio da Secretaria Especial de Saúde Indígena, né, que a gente está falando, apresenta aos povos indígenas, aos gestores e colaboradores medidas que podem ajudar a prevenir o contágio. O Ministério da Saúde também recomendou que sejam reforçadas as restrições de acesso aos territórios habitados por povos isolados ou de recente contato, incluindo a necessidade de quarentena para profissionais de saúde e membros da FUNAI antes do acesso a esses povos, como o professor já está falando, né? É interessante isso aí, até porque nos coloca na dimensão de saber, existe uma política pública e precisamos saber se ela está efetivamente sendo bem implementada. Carol, coloca aí para saber quem tá curtindo o nosso programa agora, Carol, por favor. Então, tem gente que está curtindo o nosso programa. Quero dar boa tarde também para Jaqueline Ribeiro. Obrigado, Jaqueline, pela sua participação. Ela está dando parabéns pela nossa live, mandando um abraço para a Liliane. A Keuri Guimarães, obrigado, Keuri, dando boa tarde para a gente, obrigado. Tem também o Marcos Vinícius Dutra, grande programa, muito importante falar sobre um tema que precisa ser discutido. Obrigado, Marcos. E a Jade Germano está dizendo uma discussão muito necessária e esclarecedora. Que bom, muito bom, obrigado pela participação. A Marleida Lima está dando boa tarde para a gente. Obrigado, Marleida, pela participação também. E aí, temos mais perguntas. Carol, agora é com você. Temos sim, professor. Essa segunda pergunta veio do Felipe Rodrigues. Um abraço para você, Felipe. Veio por aqui pela nossa conta do Facebook. E ele quer saber, professor, se existe algum órgão internacional que supervisione a proteção e a promoção dos direitos dos povos indígenas, principalmente na América Latina. Então, Liliane, como é que você se sente representado do ponto de vista internacional? Bom, nós temos aí a ONU, não é, que traz a grande declaração sobre os povos indígenas, e a gente tem tido, a COICA, ela é algo que tem trazido uma grande discussão que tem sido feita também de apoio, além das ONGs que nós temos, que são grandes apoiadoras, ONGs internacionais, que tratam da causa indígena com muita primazia, com muito respeito, e a gente agradece por isso. Nós também temos a COICA, que é uma organização que abrange, a Unesco também faz um trabalho muito bonito com relação à proteção de direitos indígenas, e ela tem fomentado essas discussões. Há um reconhecimento muito grande aos povos indígenas do Estado brasileiro no cenário internacional. E a gente se vê de uma forma muito respeitosa, não é, pelos governos internacionais, inclusive nessa discussão da temática indígena no Brasil. Na verdade, Liliane, como é que você que isso tem rebatimento na ajuda da luta dos povos indígenas com relação à melhoria da educação, com relação à questão do respeito pela cultura? Há uma ajuda direta vindo de fora, ou você percebe que há um travamento disso em nível brasileiro também? Ah, sim. Nós já tivemos momentos melhores, não é? Nessa discussão, nessa parceria a nível internacional, e nós sabemos que, infelizmente, o momento referente às discussões, aos diálogos sobre povos indígenas, ela tem sido bem difícil, não é? É um governo de difícil diálogo, é um governo onde muitas leis têm sido podadas, e a gente espera ainda, a gente tenta acreditar e ter a expectativa, a perseverança de que esse cenário ainda possa mudar.
Nós temos tido os direitos atacados constantemente, cotidianamente, não está sendo fácil, e a gente espera que tudo isso passe, né? Para que a gente possa realmente voltar a nos fortalecer, porque tem, para os povos indígenas, não é de agora, mas em 520 anos, a luta tem sido muito grande. Tudo foi conquistado com muito esforço, tudo foi conquistado com muita luta dos nossos grandes guerreiros, e a gente sabe que não vai ser diferente. Mas há momentos em que o diálogo foi muito mais flexível. E agora o momento não é um momento de inflexibilidade, onde a luta é muito maior, e o que a gente tem certeza é que nós vamos continuar resistindo, que nós vamos continuar lutando, que a gente vai continuar buscando essa proteção e essa promoção de direitos através de políticas públicas. Tudo bem, Georgia, você quer falar? A Jorge também está com dificuldade de me ouvir. Vamos então continuar. Cauene, você tem informações, não é isso? Cauene, seu microfone está desligado. Isso, vamos lá, Cauene. Então, professor, a gente tem uma notícia aqui do Correio Brasiliense, né, do Brasil. O Ministério da Defesa, em colaboração com o CESAI, né, iniciou a ação para prestar apoio a comunidades indígenas durante a pandemia. E aí, Georgia, tem uma outra informação para seguir. Tem as diretrizes internacionais do atendimento aos povos indígenas, não é isso? O microfone está desligado, Georgia. Estão me ouvindo? A informação vem do Correio Brasiliense, né? Ele fala que o Ministério da Defesa, em colaboração com a CESAI, inicia a ação para prestar apoio às comunidades indígenas durante a pandemia. É o que a professora já estava falando, né? Dessa colaboração que se tenta fazer, né? Tem, na verdade, Liliane, uma série eu diria assim, o Brasil vem sendo denunciado nos órgãos internacionais justamente por conta da violação, seja no âmbito ambiental, mas também dos povos indígenas. Aí nós vivemos uma situação bem estranha, né? O Brasil é signatário de uma série de tratados internacionais de proteção de povos indígenas, mas, ao mesmo tempo, ele não respeita os seus povos internamente. Como é que a gente tem que tratar isso aí, Liliane? Você falava que é resistência, né? Como é que deve ser dada essa resistência? Não tem outra maneira, né? Então, assim, os povos indígenas têm se articulado, têm se organizado para combater essa violação de direitos, não é? Que, apesar de o Brasil não respeitar essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, Direito Internacional dos Direitos Humanos, né, que garante os povos indígenas. Então, tem havido e nós temos, em âmbito nacional, em âmbito internacional, hoje nós temos advogados, hoje nós temos uma deputada que está lá nessa defesa, que a gente aprovou recentemente uma PL, né? É claro que era uma PL emergencial nesse momento de pandemia, porque mais do que nunca esses direitos eles são violados, e de forma que se organiza, como é que a gente vai combater essa política exclusiva, né? Essa política que fere os nossos direitos, essa política que ela quer dizer quem é indígena e quem não é. Porque só quem pode dizer quem é indígena, inclusive, ela fere um dos princípios primordiais, que é o princípio da autodeterminação dos povos indígenas. Só quem pode dizer quem é indígena ou não, quem vai dizer que eu sou Shipai ou não, sou eu e o meu povo. Então, não é um parlamentar, não é um governo que vai dizer que eu deixei de ser indígena. Então, essa luta começa daí, pela autodeterminação, o combate ao preconceito, ao racismo, à discriminação de você ser indígena ou não, de você estar em contexto urbano ou em contexto não urbano. Então, são esse tipo de resistência, e aí a gente tem muitos parlamentares que são sensíveis à causa dos povos indígenas, aonde a gente tem tentado. A gente teve em outros ATLs, né, quando o Ministério da Saúde tentou desmontar a CESAI, por exemplo, revogar uma portaria
aonde os povos indígenas se reuniram em frente ao ministério, acamparam em frente ao ministério, fizeram resistência até o governo Temer, na época, revogar, acho que 2017, 2018, revogar a portaria que tentava extinguir e desmontar a saúde indígena. Então, são esses tipos de resistência, de organização, de luta, que os povos indígenas têm enfrentado e vai continuar enfrentando, que é combater essa via de violar institucionalmente os nossos direitos. Perfeito. Olha, tá chegando uma pergunta aqui que eu acho bem interessante, vai na linha do que você está falando, é bem interessante. A Ângela Santos está perguntando o seguinte: esse impacto cultural que o povo indígena está sofrendo com a pandemia está sendo acompanhado de que forma pelo governo? Ela se refere ao impacto psicológico, emocional e até mesmo cultural. É uma negatividade em termos de não ação, é isso, Liliane? Assim, porque, por exemplo, nós temos, aí eu vou usar o exemplo aqui dos parentes Gavião. Nós temos no território Mãe Maria, na TI Mãe Maria, nós tivemos percas lá de anciões. Então, nesse momento, o povo Gavião ele passa por um luto coletivo. Aí eu vou entrar na questão educacional. Certo. Se a gente prevê um retorno, saiu uma nota técnica do Conselho Estadual de Educação prevendo o retorno das aulas. Isso não pode ocorrer de forma unilateral, e aí eu trago essa reflexão pelo fato de que, e que bom, a SEDUC está sendo muito sensível, não é? Primeiro, o que a gente propõe? Vamos fazer uma escuta. É possível voltar? É possível voltar, porque não é só considerar o calendário letivo, o retorno da volta às aulas, a questão das atividades educacionais. Nós temos todo um contexto, isso não está sendo fácil para ninguém, para a sociedade civil em geral, não é? Mas qual é o diagnóstico que nós temos de pensar, por exemplo, nesse momento, um retorno educacional para os povos indígenas do estado do Pará e aí do estado brasileiro? Nós tivemos uma live recentemente com o professor Gerson Nilma, onde a gente ponderou todas as situações. Nós temos, por um lado, as questões socioculturais, psicológicas, emocionais, também dos povos indígenas, onde vocês sabem que um luto, ele demora muito tempo. Existem povos que o luto vai de 1, 2, 3 meses a 1 ano de luto. É uma questão cultural que precisa ser respeitada. Então, o processo de escuta, de diagnose, para a gente entender todo esse movimento de como proteger esse território e a vida dos povos indígenas, que ele está acima de qualquer calendário letivo, se vai perder o ano ou se não vai. Evidentemente, nós precisamos pensar, dialogar, fazendo a escuta, que prioritária também está garantido, que é a questão da consulta livre, prévia e informada aos povos indígenas para qualquer situação que diga respeito à sua organização social, cultural, não é? Psicossocial e emocional de cada povo, de cada etnia. Nós devemos considerar isso, sim. Há um movimento do CONCEP, que é o Conselho Estadual de Políticas Indígenas, num diálogo muito extenso com o governo do Pará, como eu coloquei no início. Há uma sensibilidade do governo do Estado do Pará de ouvir a federação e o CONCEP para tomar as diretrizes de atendimento. Claro, quando a gente se refere ao governo do Brasil, a gente, não sei se é essa informação que o Correio Brasiliense traz, mas, por exemplo, a Conab ficou de fazer distribuições de cestas de alimento para que pudesse manter, não é, essa questão dos indígenas na aldeia e evitar o contágio. Muitos povos ainda não receberam. Tem toda uma questão muito complicada, principalmente de logística. Mas a gente tem que pensar como é esse acesso, como fica vulnerável, em período de pandemia, ainda muito mais os territórios indígenas,
e pensar de forma conjunta, coletiva, ouvindo cada público, cada aldeia, porque há uma metodologia diferenciada, há uma discussão diferente. Nesse território não está sendo igual no outro. Há territórios que há um avanço do vírus, há outros que não tem nenhum caso. Então, tudo precisa ser considerado, observado cautelosamente, para que a gente possa tomar as diretrizes nesse período, né, durante e pós-pandemia também. Porque fica ainda um impacto muito grande dessa questão de pandemia para os povos indígenas, principalmente. Muito bem, olha, nós estamos no programa Globalizando, é live do programa Globalizando, levando até você uma discussão interessantíssima, importante, urgente, necessária, que é uma discussão sobre a questão indígena no Brasil e no mundo, especialmente agora em tempos de pandemia. Nós estamos com a professora Liliane Cunha Chipaia, e ela além de outras coisas, é coordenadora estadual de educação escolar indígena da SEDUC, assistente administrativo da SEDUC. E, Georgia, tem perguntas chegando, eu gostaria que você apresentasse a próxima pergunta, por favor. Então, meu áudio estava ruim, mas agora está melhor, Vamos lá. né? É. Então, chegou uma pergunta do Antônio Souza. Obrigada, Antônio, pela pergunta. Ele mandou pelo Facebook, um abraço para ti. Ele pergunta como as ações do atual governo podem impactar na luta pela prevenção dos direitos indígenas. Esse é um tema bem polêmico, né? Por favor, Jorge, só repita. É necessário falar que... Repetir? Como as ações do atual governo podem impactar na luta pela prevenção dos direitos indígenas? É uma pergunta polêmica, está escancarada, só não até para cego enxergar. Tem impactado de todas as formas. Então, assim, tem instigado, influenciado a invasão dos territórios indígenas por madeireiros, garimpeiros, roceiros, né, fazendeiros, todas as espécies de eiros que vocês possam imaginar nos territórios indígenas. Ultimamente, eu tive a notícia na semana passada, final da semana atrasada, início da semana passada, de que o Parque do Tumucumaque foi levado o vírus para lá e foi através de garimpeiros. E, infelizmente, isso é uma notícia que ela vem ser real, porque eles estavam muito bem obrigados no seu território, isolado, e, de repente, se confronta dessa forma. Ainda há uma discussão sobre a desintrusão das terras indígenas, que ela não está resolvida, não é? Nós temos na Teia-Piteréua, nós temos em vários territórios indígenas, e a Teia-Piteréua é só um exemplo deles, que é um processo de desintrusão de mais de 8 anos na Justiça Federal que não se resolve. Então, Liliane, agora... inclusive, Liliane, uma coisa que eu queria acrescentar no que você está falando, né? Lá no INCRA, onde eu trabalho, também tem uma situação bem séria com relação ao povo Tembés, a mesma coisa, lá para o lado de Santa Luzia do Pará, Cachoeira do Piriá, a mesma coisa. Processo de desintrusão que nunca sai do papel, na verdade. É um pouco isso, né? Não há um interesse do governo federal de fazer a desintrusão dessas terras. Não há, inclusive, o interesse agora de fazer a valorização de terra indígena, mais do que nunca. Então, ainda há uma discussão muito grande e que volta à tona sobre o marco temporal, que foi uma grande discussão dos anos, não me lembro exatamente, mas acho que entre 2016 e 2017, que foi uma luta de resistência do povo indígena no governo Temer já, sobre a votação da PL, sobre o marco temporal. Né? Então, assim, diga não ao marco temporal, porque eu volto a dizer, estão querendo decidir, definir e dizer quem é indígena, que território é indígena ou não. São direitos constitucionalmente garantidos que estão sendo violentamente agredidos, não é?
e que os povos indígenas, nós somos livres e iguais como qualquer um outro povo, e temos os direitos. Isso é um artigo específico da declaração, e nós também precisamos continuar nessa resistência. Então, o governo está sendo muito difícil nesse momento, de todos os governos do país. Nós, que já teve no Estado brasileiro, é um dos mais difíceis que nós temos. Uhum. Tanto o ataque para grandes nomes, grandes líderes, não é? Então, assim, o governo fica querendo dizer quem é, apontar quem é que representa, e cada povo tem a sua representatividade. Nós, Chipaya, não podemos dizer quem é que representa os Paracanãs, ou quem representa os Caiapós, ou quem representa os Tembés. É cada povo que vai dizer quem são os representantes. E isso em qualquer nível da sociedade, né? E o governo, ele traz como ataque as nossas representações, como a gente viu o caso do grande líder Raoni, que é reconhecido por todos os povos indígenas do Brasil e que há um grande ataque a essa representação. Muito bem. Cauene, você tem informações, Cauene? Tenho sim, professor. Nossa equipe selecionou aqui uma notícia, né, do jornal France 24 da Colômbia, que diz o seguinte: segundo dados do Programa Mundial de Alimentos da ONU, a Covid-19 poderá impactar a segurança alimentar de indígenas em El Salvador. Inclusive, esse Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas, ele calculou que pelo menos, né, 5% dos habitantes colombianos estariam em uma situação grave de insegurança alimentar, porque a pandemia estaria impedindo o trabalho na terra, a agricultura e tal, inclusive o comércio também desses produtos agrícolas. A Carol tem mais informações, né, Carol? Tenho sim, Cauene. A nossa equipe colocou algumas informações para a gente discutir aqui também. E o Brasil é o lar de mais povos indígenas isolados do que qualquer outro lugar do mundo. De um lado, indígenas sofrem com a ameaça do coronavírus, que nós já estamos discutindo aqui, e de outro com intrusos gananciosos e genocidas. O número crescente de casos e a resposta lenta do governo gerou queixas sobre a incompetência para proteger esses povos. O fato proporciona uma reflexão por parte da sociedade internacional, né, que encontra em si uma alternativa capaz de auxiliar o Estado em relação às demandas ambientais e em defesa dos povos indígenas. E, recentemente, a ex-juíza do Tribunal Penal Internacional de Haia, Sylvia Steiner, afirmou que vê espaço para avançar a denúncia contra Bolsonaro por dizimação indígena. Então, basicamente, a gente está vendo que a sociedade civil está tendo que cumprir um papel que o governo não está tendo esse posicionamento, como a Liliane falava ainda há pouco, não é isso? Eu queria acrescentar duas coisas em relação ao que a Cauene colocou e a Carol colocou, Lili, para a gente conversar, né? Tem uma pergunta aí que apareceu agora, Carol, da Ângela Santos também, que eu queria acrescentar. A Cauene falou em insegurança alimentar, portanto, fome, e você já falava que o governo não está cumprindo o papel de conceder as cestas de alimentos. A Carol está falando exatamente que não tem respeito nenhum pelas políticas brasileiras e o governo federal pode ser denunciado em termos internacionais. E a Ângela está colocando também a questão de medo, especialmente foi expresso pela indígena Nice Gonçalves, da etnia Tupinambá, pelo medo de ser dizimado. Então, Lili, estamos chegando no momento crucial, né? Ou a gente se posiciona para defender os povos indígenas, ou nós vamos verificar mais um genocídio na história brasileira, não é isso? É assim, na verdade, o trabalho com o MPF, ele começou bem no início, né? Nós temos um grupo, inclusive, nós criamos um grupo de WhatsApp com todos os procuradores, o doutor Felipe Palha, independente da fala da Nice, nós já vimos a FEPIPA, ela já vem tomando medidas muito antes, quando começou a história da pandemia, aonde no decreto do grupo, onde no primeiro decreto do governador Helder Barbalho saiu, aonde não constava povos indígenas como pessoas do grupo de risco. Primeiro ponto. Então, a FEPIP, ela faz um trabalho muito bem elaborado, em parceria com o CONCEP, que são as duas instituições que tratam das questões indígenas no Pará e que traz um diálogo muito próximo com
o governo do Estado do Pará, diretamente com a Casa Civil, né, e o Palácio do Governo. Então, essa cobrança, essa carta, foi entregue uma carta lá no início de maio, onde nós cobrávamos do governo do Estado, inclusive com protocolo na Alepa, com protocolo de deputados fazendo moção ao governador, reforçando o nosso pedido para que fosse criado um plano de contingenciamento emergencial de combate ao coronavírus. Muito antes, quando começou a surgir os primeiros casos, que foi na TI Mãe Maria e na terra indígena dos parentes Assurini do Trocará. Então, o MPF, ele tem sido parceiro nessa discussão, onde nós estamos construindo esse grupo coletivo, né, com a participação de todas as subregionais do Ministério Público Federal, das regiões, os procuradores de todas as regiões, do Ministério Público, da Defensoria Pública, FUNAI, CESAI, não é? E os representantes indígenas. Então, é um grupo forte onde nós discutimos e debatemos. É um grupo grande, onde participa também os outros segmentos das populações tradicionais, como os quilombolas, os extrativistas, as populações tradicionais como um todo, e lá nesse grande grupo se debate o que está sendo feito, e cada público, cada segmento, né, povo indígena, quilombola, debate com o Ministério e marcam as suas agendas para que a gente possa cobrar do governo do Estado as medidas que tragam eficácia e que combatam o avanço e a contaminação pelo Covid-19 nos nossos territórios. Perfeito, perfeito. Ótimas suas palavras, viu? Muito esclarecedoras, inclusive, mostrando que há uma organização, há uma busca de luta pelos direitos, envolvendo, inclusive, como a Carol falou, organizações da sociedade civil, mas também elementos que estão presentes na sociedade politicamente organizada. Nós vamos agora para os últimos 15 minutos do nosso programa, e eu quero logo começar com a última pergunta que chegou agora, Cauene, agora é com você. Chegou uma pergunta aqui da Raimunda Silva, aqui no nosso Facebook, e ela quer saber o seguinte: de que forma a comunidade internacional pode influenciar nas tomadas de decisão do governo brasileiro nessa questão dos direitos indígenas? Então, Lili, e eu quero só acrescentar mais uma pergunta, além dessa que a Cauene colocou, que é a questão da comunidade internacional. A Vivi Fonseca, muito obrigado pela sua participação. Vi uma reportagem que existe algumas comunidades indígenas que, por motivos culturais, relutam em receber ajuda, principalmente medicação. Ela quer saber se essa informação procede, né? Como é que se pode ajudar sem ferir cultura? O que é que se pode dizer a respeito disso, Lili? Olha, eu desconheço essa informação, até porque a CESAI ela é um órgão de saúde que atua há muito tempo, e há muito tempo os nossos territórios indígenas já recebem a medicação ocidental, né? Principalmente agora referente ao coronavírus. É evidente que nós temos casos de que há um entendimento da conscientização dos protocolos de prevenção. Então, isso ainda precisa ser feito. Nós ainda temos uma insuficiência na produção de pastilhas, que é uma das questões que eu levantei com o procurador federal, de que nós deveríamos pensar como é que nós vamos produzir essas caixilhas, fazer as traduções na língua do combate ao coronavírus. O DICEI tem feito alguns layouts e proporcionado para que isso chegue de forma mais esclarecedora às comunidades indígenas, mas ainda há uma dificuldade no entendimento dessa prevenção. E como nós podemos entender a questão cultural, a questão mais difícil para nós, povos indígenas, e principalmente aqueles de recente contato, não é? Que não dominam o português, é exatamente o distanciamento social, a questão do isolamento. Naturalmente, todo mundo vai comer junto, todo mundo vai estar sempre muito junto, convivendo na mesma residência, e isso é muito complicado. Já é difícil para nós, né, que temos uma vida urbana, que já estamos aqui nesse contexto. Viver distanciado das pessoas, não poder apertar a mão, não poder dar um abraço. Agora, você imagina para um povo que vive coletivamente, né, que tudo é coletivo. Com relação a territórios, a aldeias que estão tomando, sim, a medicina tradicional, chás, ervas do mato,
Há famílias que foram se refugiar nas matas, na floresta, para tentar evitar o contágio. Eles estão corretos quanto a isso. Então, nós precisamos observar a medicina tradicional também, tá? Mas a CESAI tem feito um trabalho muito grande, até porque nós temos indígenas, os indígenas que são os agentes de saúde indígena, os que chamamos de AIS, os AISANs, que são os agentes indígenas desse movimento, e nós temos ainda os conselheiros do CONDIVE. O CONDIVE, ele é formado por indígenas, que têm feito esse trabalho de articulação, de informação, de dizer aos parentes que é importante seguir os protocolos de higiene, seguir os protocolos de isolamento social, de evitar vir na cidade, de ter um contato com o não indígena, tudo isso para a gente poder evitar o contágio e também combater o avanço aonde já está acometido por coronavírus. Maravilha, muito boas tuas colocações, viu? Realmente eu estou muito orgulhoso de poder estar te acompanhando aqui, porque são informações que para nós são importantíssimas. Carol, agora você, né? Isso, agora a gente tem mais uma notícia, né, internacional, inclusive, para a gente discutir um pouquinho, e essa é do jornal Deutsche Welle, da Alemanha, que fala que parlamentares europeus enviam carta ao Congresso Nacional Brasileiro demandando ações para a proteção da Amazônia. E a Geórgia também tem algum comentário sobre isso, né, Geórgia? Sim, ao longo da semana a gente... Nossa equipe coletou mais informações? Isso, a nossa equipe coletou uma informação super importante. Eu falo assim, os povos indígenas ainda enfrentam enormes desafios após a adoção da histórica declaração sobre seus direitos no Brasil. O desenvolvimento econômico, grandes projetos e a falta de assistência do governo brasileiro têm ameaçado os direitos dos povos indígenas, né? As decisões tomadas pelo governo fragilizam cada vez mais as políticas de controle ambiental e contribuem para a diminuição da fiscalização, o aumento do desmatamento e as graves violações dos direitos dos povos indígenas. Tem uma questão, viu, Lili, que seja a Carol, seja a Geórgia colocam, e eu acho que também é do interesse dos nossos espectadores, é exatamente isso, né? Culturalmente, os povos indígenas são ligados à sua terra. Ou seja, a terra não é apenas o lugar da morada, a terra é o lugar da própria vida, é mais do que apenas a morada. E parece que nós estamos retrocedendo muito nisso, né? Os últimos anos mostram que para os atuais dirigentes, tanto faz colocar aqui, acolá, ali, vai dar no mesmo. Isso é um desrespeito tremendo à própria cultura indígena, você não acha? Sim, Tito. Infelizmente, esse entendimento de terra, não é? Para muitos, não é só o solo ali onde eu planto, mas o que é a terra? Nós consideramos a terra enquanto território, o meu território. Então, o território ele vai para muito além do solo, né? Da subsistência, daquilo que eu planto para eu me alimentar. O território indígena, essa terra, né? Que a gente considera tanto. A mãe terra, ela traz, um todo, é o meu território é o meu corpo, é a minha ancestralidade, ali está tudo, o que eu considero que compõe a minha cultura, né, etnicamente, o que compõe o meu etnodesenvolvimento, que traz toda essa questão da flora, da fauna, da biodiversidade, do que eu trato como a minha medicina, do que eu trato como as minhas questões culturais, como um todo. A minha vivência, não é? Então, essa violação, ela tem trazido... É por isso a nossa grande luta para manter os nossos territórios, para manter as nossas terras, porque tem todo um histórico ali. É a nossa vida, não é? É a minha existência, a existência do meu povo que está ali. Toda a história daquele povo. Deixa eu lhe perguntar, Lili, você, então, é da etnia Shipaia, e é sempre legal ouvir no teu sobrenome, né, Shipaia. Como é que, você falou assim, muitos dos povos indígenas saem das suas terras e vêm construir conhecimento, e depois retornam e tal.
por que você escolheu fazer o mestrado que você está fazendo? Qual é o teu interesse do ponto de vista pessoal e com relação também à tua etnia? O fortalecimento da luta de proteção, defesa e promoção dos direitos indígenas, ele vem se acentuando e ele pode... você sabe que para tudo a gente precisa do conhecimento, né? Certo. Então, a gente começou lá no STI, na época da integralização, a tutela, onde as pessoas falavam pelo indígena. Uhum. A autodeterminação, o protagonismo, e a autonomia dos povos indígenas, ela vem se dando através dessa aquisição de conhecimento. Aquela história de que, não, mas você não é mais indígena porque já tem um... Alguém me disse assim, já tem um RG, não é mais indígena. Então, assim, é algo tão... Não dá para mensurar o tamanho do preconceito de alguém que entende que o indígena só é indígena enquanto ele estiver. Tem que estar lá na aldeia, precisa ser ainda imaginar aquela cena de livro, a obra, com arco e flecha na mão, sobrevivendo da caça e da pesca. Porque entende que o território indígena é só aquilo ali. As questões culturais, a caça, a pesca, o rio, e ele vive muito bem, obrigada, cada dia. Ninguém ainda parou para pensar que um território indígena ele vai para muito além disso. Um território de pesquisas. É um território onde eu não vou precisar contratar um biólogo não indígena para tratar da minha biodiversidade. Que espécies eu tenho? Eu preciso fazer... todo mundo fala do etnomapeamento, do etnozoneamento de um território indígena para passar por uma homologação. Eu posso ter um indígena daquela etnia que vai fazer esse trabalho. Eu posso ter um indígena formado em recursos hídricos para tratar da questão hídrica. Perfeito, perfeito. Eu posso ter alguém formado na área que vai discutir a questão do clima. Então, toda uma sustentabilidade está envolvida aí. Eu vou adquirir o meu conhecimento, eu saí para estudar, para ser um advogado, para defender os direitos do meu povo. Perfeito. Então, eu escolhi o curso esse curso, ele vai justamente trazer, porque nós temos uma proposta, que é de construir com os povos indígenas do Estado do Pará, o Estado do Pará, em mais de 3 décadas de educação, ele não pensou uma política de Estado educacional para os povos indígenas. Nós temos uma resolução majoritária, a Resolução 05 de 2012, nós temos uma base nacional comum, que ela precisa ser contextualizada, sim, que está em discussão, não é? Ela precisa ser considerada, evidentemente, porque nós precisamos dominar os conhecimentos ocidental, mas também sem deixar os nossos conhecimentos culturais. Perfeito. E como é que vai conversar esses conhecimentos? Como é que na questão da educação eu converso conhecimento científico ocidental e o conhecimento cultural? Precisa haver uma interface desses dois conhecimentos. Então, como bem diz o professor Gerson Baniwa, eu posso ser e exercitar minha dupla cidadania. Eu sou um cidadão brasileiro e eu sou um cidadão indígena. Eu preciso estar de mãos dadas entre as duas culturas. Então, aí a gente fala da interculturalidade, da interdisciplinaridade e do protagonismo indígena, que é uma discussão para muitos dias de programa. Deixa eu aproveitar, antes de passar a palavra para a Geórgia, deixa eu aproveitar e fazer algumas referências a quem está participando do programa, que a Geórgia também, eu quero fazer uma pergunta para a Geórgia com relação a você também, tá, Lili? Cadê, Carol? Põe aí, Carol, quem que fez perguntas? Olha, a Lúcia Chipaia, parabéns aos debatedores, assunto super importante, bem esclarecedor, obrigado, Lúcia. Quem mais está participando? Sua irmã, que lindo. Regina Selle. Lá da Altamira, no Pará. Que legal. Políticas ineficientes e falta de ações, saúde, educação e informações que atuem dentro da comunidade, exatamente. Que mais?
Lidiane, importantíssimas as discussões que o programa Globalizando nos proporcionou com as minorias, tanto quilombola no programa passado, quanto indígena hoje. Parabéns, equipe. Obrigado, Elke. E a Vivi Fonseca, parabéns, professora Liliane, obrigado, Globalizando, por tanta informação de qualidade. Que legal, que bom, muita gente participando com a gente. E aí, Georgia, eu queria que foi você que indicou a Lili para conversar com a gente, você tem agora já um histórico, o teu TCC versou sobre isso. Como é que você vê toda essa discussão e você conversando hoje com a Lili aqui no Globalizando? Não, eu tô aqui emocionada, é uma aula que ele tá dando para a gente, super importante falar desse tema, principalmente agora no Brasil, né, que a gente está passando com esse governo, que os povos indígenas estão passando já, com esse genocídio, né, que a gente tanto fala, ele sempre aconteceu, ele está só piorando cada vez mais com os governos agora de direita. E a oportunidade de falar no Globalizando e trazer uma pessoa como a Liliane, que está aí à frente da coordenação de escolar indígena, que tem anos de ativismo e tem é uma mulher tão forte, tem essa palavra tão forte, essa voz forte. Eu me lembro de uma mulher caiuá que eu conheci em São Paulo, ela falando justamente o que tu acabas de falar. É preciso... ela falando, eu não gosto desse formato ocidental de academia, mas eu preciso fazer o papel falar para defender a minha cultura, para defender o meu povo. Então, é preciso que os povos indígenas cada vez mais se apropriem desse espaço para resistir e para preservar essa cultura, né? A gente postou um vídeo ontem do meu amigo de mestrado, o Fabrício, ele é biólogo, ele é suruí, lá de Rondônia, e ele está no mestrado pesquisando os macacos da etnia dele, né? Como tu falaste agora, é preciso a gente ter os representantes indígenas de cada profissão, para justamente isso, apropriar desse conhecimento que foi imposto aqui na Terra, que já existia um povo, que o Brasil, a gente chama Brasil, mas são vários povos, na verdade, né? São várias etnias que aqui existem, e a gente acha que é um índio, que é um índio, né? Uma etnia, sendo que são mais de 300. Então, eu queria agradecer, assim, eu fico muito feliz de estar podendo participar e ouvir tanta coisa legal, o pessoal comentando aqui, nossa, que debate, que discussão de qualidade. É preciso que a gente tenha esse espaço para ouvir, a gente está, sei lá, trancado no nosso mundo aqui, só falando mal do Bolsonaro, ok, mas a gente tem que falar mal com propriedade, saber por que a gente está falando mal, né? Muito bem, Georgia, eu quero realmente agradecer. Eu estou para terminar o programa, mas quero que você segure um pouquinho aí, que eu vou. Nós no programa Globalizando na rádio sempre temos uma playlist, porque na rádio a gente tem música. Então todo o programa tem 8 músicas de 8 países diferentes. Aqui no Facebook não dá, porque senão eles bloqueiam a gente, não dá para colocar as músicas e tal. Mas a gente fez uma playlist, todo o programa gera uma playlist especial no Spotify do Globalizando. Eu quero chamar a Luísa Veiga, que é responsável pelo Globalizando, pelo playlist do Globalizando, para que ela possa dizer como é que vai ser a playlist do Globalizando, desse programa nosso, que nós estamos conversando com a Lili sobre as questões indígenas no Brasil e no mundo. Então, Luísa Veiga, eu queria que você falasse, boa tarde para você, como é que vai ser a playlist dessa semana? Nós estamos sem o áudio da Luísa, né? Luísa, tenta tirar o fone, acho que vai ficar melhor agora. Tá claro? Vamos ver se tá ouvindo? Ótimo, maravilha. Ok. Boa tarde, professor Mário Tito, professora Lili, as minhas colegas acadêmicas que já se formaram também, a Cauene, nossa colega de equipe. Boa tarde a todo mundo que está assistindo a live de hoje, muito boa essa discussão. E eu vim aqui para falar da nossa playlist, porque apesar da gente não estar na rádio, como o professor Tito falou, mas todas as lives a gente está montando uma playlist voltada para o tema
da live, ela é divulgada no dia seguinte, no domingo, no caso. Mas eu vim aqui falar propaganda, porque amanhã a equipe de mídias vai divulgar a playlist que a gente preparou essa semana sobre o tema da live de hoje, da resistência dos povos indígenas nesse contexto de pandemia. E são 8 músicas de 8 países diferentes. E do contexto, a gente selecionou 8 países, que 4 são os que mais têm leis de proteção aos seus povos originários, e os outros 4 são os que menos têm. Infelizmente, o Brasil está se encaminhando para esse contexto. Muito bem, Luísa. Olha só, muito obrigado. O teu trabalho no Globalizando é sensacional. A tua equipe é muito boa. Eu queria começar a agradecer agora. O tempo passa muito rápido quando a gente faz essas discussões assim boas, assim como foi na semana passada. E eu queria também te agradecer muito, Lili, muito pela sua participação. Já fica o convite para outros programas Globalizando quando voltar para a rádio. Você me falou que você também tem a experiência de locução na rádio, né? Então eu queria já te agradecer e já te fazer o convite para os próximos programas, tá? Lili, muito obrigado. Eu que agradeço. E aí eu só queria deixar uma frase em homenagem ao nosso grande líder, ao nosso grande guerreiro, Paulinho Paiacã, em que na primeira Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena, em Brasília, ele disse assim, que antigamente o nosso povo ele usava a burduna ou arco e a flecha como arma de guerra, como arma de resistência. Mas nos dias atuais a nossa arma é a caneta e o papel. Eu agradeço profundamente pelo convite, muito obrigada a todos que estiveram nos acompanhando e até breve quando o programa da rádio voltar. Estamos à disposição. Jorge, um abraço muito grande, seja bem-vindo. A FEPIP está de braços abertos para te ajudar no que for necessário. Maravilha. Olha só, Lili, eu queria agradecer muito a galera agora que fez o programa comigo, tá? A começar pela coordenadora da equipe do Globalizando, a internacionalista Carol Nascimento. Obrigado, viu, Carol? Eu que agradeço, professor Mário Tito, a Liliane pela contribuição. No programa de hoje a gente teve um debate incrível que está reverberando nesses comentários maravilhosos de nossos ouvintes que postaram aqui para a gente. Quero agradecer a quem acompanhou nossa live, lembrando que vai ficar disponível eternamente na nossa página do Facebook, vai virar podcast no Spotify e também no YouTube. Obrigada às minhas colegas do curso internacionalistas que me ajudaram a conduzir o programa de hoje. Obrigado, Carol. A queridíssima internacionalista Georgia Amarante, que também está fazendo voos altíssimos. A admiração total do programa Globalizando por você, Georgia. Muito obrigado, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu estou super feliz de poder estar aqui. Eu queria agradecer a Lili. Quando passar essa pandemia, a gente vai estar lá na FEPIPA, se Deus quiser. Eu quero contribuir ainda muito mais. A gente não pode contribuir muito ainda por causa dessa pandemia, mas quando voltar, se Deus quiser, fortalecendo cada vez mais, né, e resistindo. Gostaria de agradecer a todo mundo que está vendo essa live, que acompanhou, que comentou. Olha, minha tia está comentando agora. Beijo, tia. Maria Pinheiro. Parabéns ao programa, muito importante. Eu queria agradecer ao professor Mário Tito, as minhas amigas aqui que enriqueceram nessa discussão. Obrigado, Georgia. Obrigado a Vivi Fonseca, obrigado a Eni Vilas Boas. Cauene, deixa eu fechar logo a equipe das internacionalistas. Luísa Veiga, obrigado pela sua participação agora, tá? Internacionalista Luísa Veiga. Oi, eu queria agradecer, foi rápida, mas sempre muito boa a participação nesse programa, amo demais esse projeto, e sempre que possível, adoraria que todo mundo participasse, ficasse sintonizado, porque quando tudo isso passar, a gente vai voltar para a rádio, mas as lives a gente vai procurar manter de alguma forma, porque é uma discussão muito boa e muito mais direta com os nossos seguidores. E eu também queria lembrar de pedir para vocês acompanharem amanhã a playlist no YouTube e no Spotify, programa Globalizando. Obrigada. Obrigado, Luísa. E também completou a nossa equipe a internacionalista do 5º, quase 6º semestre, Cauene Biapina. Obrigado, Cauene. Eu que agradeço, professor. Nossa, agradeço muito, Liliane. Eu não consigo nem mensurar o quão importante que foi as informações que você trouxe aqui. Foi realmente um prazer escutar você. E para mim é sempre um prazer, né, estar participando desse trabalho, desse projeto que é o Globalizando, que busca trazer tanta informação de qualidade, relevante, de verdade,
para contribuir, né, para a conscientização de quem acompanha a gente, de quem está seguindo a gente. Então, muito obrigada. Não esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais. Muito bem, quero agradecer a todos, então, Lili, muito obrigado, e dizer o seguinte, se nós, às vezes, não temos lugar de fala, é nossa obrigação garantir a fala de quem foi sempre silenciado. Então, a gente quer garantir esse lugar de fala, quero agradecer muitíssimo a todos, a galera do Globalizando, a equipe de produção, que é maravilhosa, e dizer que no próximo sábado nós estaremos discutindo, olha só, por ocasião da independência dos Estados Unidos, 4 de julho, vamos discutir os Estados Unidos no mundo, vamos falar um pouco dessa situação. Muito obrigado a todos. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau.